Pega a sua Bíblia comigo, por favor, abra no livro do profeta Isaías. Nós temos lido aqui constantemente esses dias. Hoje é o nosso quarto dia de unção, que nós vamos ungir você aqui, os seus pés, declarando que você vai romper na sua vida, vai romper na sua história, vai romper nos seus propósitos. Nós queremos declarar que tudo aquilo que Deus tem para fazer sobre você e através de você vai acontecer. Isaías capítulo 38. Eu quero usar um outro texto para que possamos falar também sobre estas muralhas. Nós estamos declarando que as muralhas já caíram por terra. Nós estamos declarando que não tem muralha que vai ficar na tua frente quando você entende. Porque é isso que nós devemos fazer. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema falando sobre vencendo os desafios da vida. Desafio, irmão, não é para qualquer um. O problema de muita gente é que eles acham que não vai ter desafio. Eles acham que não vai ter problema nenhum, e é um engano nosso, porque quem é feito para vencer, vai ser feito para passar etapas e vencer jornadas na sua caminhada. Quando você vence uma, já fica pronto, porque se alguma coisa estiver normal para você, como crente, eu queria te falar, abra o teu olho. Abra o teu olho, porque se tiver, pastor, pensa numa vida de paz que eu estou levando. Abra teu olho. Abra teu olho, porque crente é assim, irmão. Quando ele pensa que, uau, venci, aleluia, já vem outra. Ou é só comigo que é assim? Misericórdia não, irmão, é vitória. É vitória porque Deus está te capacitando. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 3 em diante: não nos gloriamos com as vitórias. Ele não está falando lá da vitória, ele está falando, nos gloriamos nas tribulações. Olha o que ele vai dizer, nos gloriamos. Gloriar, irmão, é se exaltar. Você já imaginou alguém chegando aqui hoje? E aí, mano, beleza? Como é que você está? Você está bem? Eu também estou. Pensa na luta que eu estou passando. Já viu alguém dizendo isso? Quando você chega para alguém, pergunta para ele, está passando luta, o cara já chega. É assim ou não é? Você já olha para o irmão, você já sabe que ele está passando luta, a irmã já está enfrentando tribulação, só pela cara, porque ele olha e pensa que a luta vai vir para desanimá-lo, para atrapalhar aquilo que Deus tem na vida dele. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, ei, nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, experiência, e você, além disso, vai ficar cheio de Deus. Você está pensando que essa luta que está chegando é para te matar? Não, é para te tornar mais experiente. Tem coisa que tem gente que vai chegar para você e vai dizer assim, ó, chegou um cachorro aí para querer me morder. Tu vai dizer, cachorro? Eu estou lidando agora com leão. Aí tem gente que vai chegar para você e vai dizer, eu estou lidando com leão. Você vai dizer, eu estou lidando com urso. Aí, mas e aí você está passando por luta? Estou passando por luta, não é leão nem urso mais. Agora é gigante, Golias. Tem as etapas, irmãos, da vida. As etapas da vida é assim. Ou se você estiver pensando em desistir, eu queria te falar, Deus está te habilitando é para uma guerra. Deus está te habilitando é para uma peleja. E nesta peleja você não pode recuar, porque as armas de Deus que é a tua força e a tua bandeira. E eu quero lhe dizer, você vai chegar do outro lado, na força do Senhor. Você crê nisso? Então vamos lá compartilhar aqui dentro do texto, que aí é melhor, porque não adianta eu ficar falando se você precisa ter fé. Para ter fé é preciso agradar a Deus aí. Então vamos lá, Isaías 38, verso 1 ao 5. Quem a encontrou, diga aleluia. Olha o que diz o texto. Vamos lá. Naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade de dor de cabeça. Foi isso? Uma enfermidade o quê, gente? Essa então era para quê? Para morte. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque talvez você morrerá. É isso? Não, põe em ordem a tua casa, porque o quê? Morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Verso de número 3, e disse, Senhor, peço-te que lembre-te agora que eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor,
o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Pai, aqui estamos, e se tem algo que nós viemos aqui, Senhor, é ser munido das armas espirituais, que nós precisamos para combater todo o mal e toda a situação adversa que possa tentar vir contra nós. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor nos habilite a cada dia para estar nesse exército de Deus. O exército que eu sei que o Senhor está levantando para ser vitorioso. E esse general é o Senhor. O Senhor é o general de guerra. O Senhor que nos alistou. Por mais que aos nossos olhos nós possamos olhar e dizer, não tenho capacidade, mas o Senhor nos fortalece. E o Senhor nos habilita para esta peleja. Senhor, que o eu caia. Que o homem seja assim, meu Deus, desfeito, mas que o teu Espírito renove as nossas forças, e o Senhor nos levante a cada dia com autoridade, na força do Senhor, crendo que o sobrenatural irá acontecer. Espírito Santo, leva a nossa mente cativa a Ti agora, todas as armas humanas sejam tiradas de nós agora. Nós não queremos usar a arma de Saul, nós queremos ser habilitados com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Assente, aperte o cinto. Por quê, pastor? Eu queria perguntar a você uma coisa hoje. Nós, para aprendermos com Ezequias esse desafio da vida, nós temos muitos problemas para serem apresentados. E se um profeta de Deus chegasse para você hoje e dissesse para você aqui no meio do culto, põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer. O que você faria agora, nesse exato momento, se essa palavra chegasse para mim e para você nesse exato momento? Põe a tua casa em ordem, que tu vais morrer e não viverás. Qual seria? Porque a gente gosta, quando vem o profeta marchando, pá, 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 a gente já fala, vem vitória aí, é ou não é? Quando o profeta vem para o nosso lado, a gente já declara, meu Deus, é milagre, pode mandar, papai. Eu já tive várias experiências com isso. Mas imagine você ouvir uma palavra declarando para você, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Qual seria o seu comportamento? Tem gente que eu acho que ele já ficaria duro na cadeira. Tem gente que ele nem sairia mais da igreja. Agora veja bem, por que eu faço isso? Eu pergunto isso para você. Porque os desafios da vida não são para os frouxos. As batalhas da vida não é para quem olha para as circunstâncias humanas. Esse homem de Deus, ele estava ali mostrando algo para o Senhor. Ao receber esta palavra, que ele recebe algo impactante, sabendo quem era o profeta Isaías, recebendo uma palavra de um homem de Deus que entra dentro do palácio. Eu não estou falando aqui de qualquer um não, gente. Sabe por que eu gosto da Bíblia? Porque a Bíblia ela vai confrontar de pobre a rico, a rei, a qualquer um. A Bíblia vai mostrar que todos nós temos necessidade de Deus. Aqui ele não está pegando qualquer um e dizendo, põe tua casa em ordem. Ele não está pegando alguém que mora lá, fica na miséria, não. Ele está pegando um rei que estava dentro de um palácio, andava com Deus, mas ele precisava fazer algo para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E quando Deus tem que fazer, Ele não vai mandar recado. Deus não é homem de recado. Deus é Deus de direta lá. Ele chega logo e vai entregar para você o que é o papo reto para contigo. Ele vai dizer, ei, o negócio é o seguinte. Ele não vai perguntar se você parece que é casado, ou você parece que vai morrer, não. Deus chega logo e diz, põe tua casa em ordem, porque tem algo para acontecer na tua vida. E o meu nome vai ser glorificado. Tem um monte de gente fazendo plano para 2024. Não sabe nem se vai chegar lá. Eita, pastor, já está dizendo que eu vou morrer? Não. Eu estou dizendo para você, põe a tua casa em ordem. Porque eu não sei o dia de amanhã, nem eu e nem você. Uma coisa eu sei, se você tem crédito com Deus, algo vai acontecer.
Porque esse homem, quando ele vai orar, ele vai falar com Deus, nós vamos ver alguns ensinamentos que esse homem vai nos dar. Porque a gente é muito bom, gente, na hora de colocar os nossos problemas, as nossas adversidades. Mas o interessante, eu não sei você, eu já passei por isso, de ter conta bancária e ficar sem nenhum real. E quando chegar lá no banco para ver o saldo, estava pior ainda. Porque quando você tem conta bancária, mas não tem saldo, adianta alguma coisa? Não, não adianta nada. Assim também é você com Deus. Você precisa entender, quando a gente está falando aqui de derrubar as muralhas, enfrentar as batalhas da vida, você precisa entender que as batalhas, elas vão fazer parte da nossa história. As muralhas vão fazer parte da nossa caminhada. Ei, você pode receber uma palavra, e muitas vezes essa palavra pode mexer com a sua estrutura. E se você não tiver uma estrutura, sabendo do seu propósito, sabendo aonde você vai chegar, qual é o que Deus tem com a tua vida, o que você vai fazer? Você vai entregar os pontos. Tem gente que no primeiro sinal de vento, ele já acha que esse vento está vindo para destruí-lo. Tem gente que não pode ter uma tempestade, que ele já olha para a tempestade e pensa, é o meu fim. E muitas vezes Deus está dizendo, ei, no meio dessa tempestade, eu estou querendo cumprir um propósito da tua vida, para fazer com que a sua casa fique em ordem, para que o meu nome seja glorificado. O que eu estou querendo é mostrar para você que no meio desse vendaval, você precisa tirar as muralhas, e não é com a sua mão, é na minha obediência. Porque quando a gente olha no meio do vendaval, nós queremos colocar as mãos. Quantas vezes eu e você já fomos a esse ponto, de ir lá e querer colocar a mão para resolver um problema que é nosso. Só que esse problema, você precisa entender, ele precisa estar nas mãos de Deus. E eu volto a perguntar, se Deus chegasse aqui para mim hoje, para você, e entregasse uma palavra como essa, põe a tua casa em ordem, porque foi já no imperativo, você vai morrer. Você teria crédito com Deus hoje, para virar o rosto para a parede e orar? Porque veja bem, gente, é tão cabuloso a coisa, como diz os jovens, que eu fico imaginando Isaías recebendo uma palavra em casa, falando, Deus, uma palavra dessa é pesada. Entregar uma revelação dessa não é para qualquer um, e ainda mais para o rei. Senhor, eu tenho que estar convicto daquilo que eu estou falando. O homem de Deus, a mulher de Deus, para entregar algo, ele precisa ter certeza do que ele está falando, porque não é a palavra dele, é a palavra de Deus que está indo. E quando você fala algo, você tem que ter algo de convicção do coração de Deus. E eu fico imaginando o profeta Isaías recebendo aquela revelação e dizendo, vai lá e diga para o rei que ele vai morrer, mas que ele tem que botar a casa dele primeiro em ordem. Agora, gente, o homem vai lá e entrega. E eu acredito que quando ele entregou, que ele viu Ezequias chorando, eu acredito que ele já deu as costas e disse, Deus, é contigo. Porque eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Ontem eu estava falando com um amigo. Vocês conhecem o pastor José Luiz Acuna. Ele está com a igreja agora lá no Mato Grosso. E ele falou que foi numa igreja lá no Campo Grande. Aí ele chegou lá e ele viu uma pessoa, e Deus disse assim para ele, profetiza sobre a vida desse homem. Esse homem vai comprar um avião. Aí ele disse que olhou assim, ele comentando ontem. Aí ele foi lá no homem e disse, olha, Deus está me dizendo aqui que você vai comprar um avião e não vai demorar. E o homem estava passando, era uma crise financeira. Quando foi agora na igreja dele, semana passada, o irmão foi levar o pastor, que foi pregar lá no avião que Deus deu para o irmão, em cima da palavra que Deus liberou sobre a vida dele. E o interessante, ele estava dizendo, pastor, quando eu falei aquilo, a gente muitas vezes esquece o que você fala. Mas Deus não esquece, sabe o que você está falando. E é tão sério, porque você precisa ter respaldo de tudo aquilo que você está falando. Agora imagina, fala que ele vai morrer, e de repente o homem está descendo as escadas, entrando no palácio, no pátio para ir embora. Tipo, Deus, é contigo. E agora Deus vira e diz, volta. E diga para ele que ele vai viver mais 15 anos. Você tem que ser muito de Deus, irmão, para entender o que Deus quer e fazer o que Deus quer. Porque ele poderia muito bem se exaltar e ter dito assim, não, já foi liberada a palavra, agora eu não vou voltar atrás. Mas nós temos que ter discernimento no meio das batalhas, para saber os momentos certos de tomar decisões, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu já quero começar declarando sobre a tua vida. Deus vai lhe dar entendimento, a mim e a você, no meio dessas batalhas.
para que eu e você não erre o caminho a qual o Senhor tem para a nossa vida. Não é você quem vai é o Senhor que vai na tua frente. Ei, o inimigo está pensando, ela está acabada. Deus está dizendo, é agora que eu estou dando asas para ela voar. O inimigo pensou, ela vai só andar. E Deus está dizendo, não, você vai voar nas asas do Espírito, para que o meu nome seja glorificado. O inimigo talvez olhou e disse, vou jogar ela no buraco. E Deus está dizendo, está virando semente para aquilo que eu vou plantar, e o meu nome vai ser bendito através da vida desse irmão, dessa irmã, para que algo aconteça e o nome do Senhor seja glorificado. Você precisa entender que nós estamos continuamente, irmão, nos recuperando e entendendo que milagre precisa se viver a cada dia. Milagre não se explica, milagre se vive. Se você tentar explicar milagre, você não vai conseguir. Por isso que Deus foi sábio em falar com o homem de Deus, dizendo a Josué, entreguei a chave da cidade na tua mão, mas ninguém entra e ninguém sai. Quando Deus fala, não precisa de explicação, precisa de obediência. O que precisa é da gente entender o que Deus está querendo. E dentro dessa palavra nós estamos vendo que não é diferente. Porque o homem de Deus, o profeta de Deus vai lá e vai dizer para aquele homem, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Ei, era algo que ele não iria se recuperar. Não deu chance para ele de dizer que ele pudesse procurar um médico, que ele pudesse procurar alguém. Ei, a chance dele era colocar a casa em ordem, porque ele já sabia que ele iria morrer. Eu não sei o que Deus está querendo de mim e de você para atravessarmos essa muralha. Talvez alguma coisa Deus está colocando, que é para a gente colocar nossa casa em ordem. Algo pode acontecer no meio disso, até que a muralha caia. A gente precisa colocar nossa casa em ordem para entender o que Deus tem do outro lado. Porque talvez desse lado aqui, o inimigo ainda não nos atingiu, mas Deus está dizendo, põe a tua casa em ordem, porque a muralha vai cair e o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez você está dizendo, é um homem, é uma mulher, é uma enfermidade, é um problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema disso, é um problema daquilo. Deus está dizendo, eu não sei qual é o problema, eu sei que eu tenho a resposta para o teu milagre. Eu estou querendo saber, tem gente que acredita aqui? Porque o impossível para Deus não existe. O que tem para Deus é possível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. É no entanto que eu gosto daquele texto de Marcos capítulo 2, quando Jesus está ali curando aquele paralítico que está naquela cama, né? Todos aqueles fariseus estavam ali, os saduceus dentro daquela casa, se questionando, olhando para tudo aquilo. E aí Jesus olha e diz, levanta da tua cama, perdoados estão os teus pecados. Os que estão dentro da casa, lá dentro do coração, hein gente? Eles não falaram, dentro do coração a Bíblia vai dizer que lá dentro eles dizem assim, quem é esse que perdoa pecados? Se não Deus, mas o Senhor não conhece o nosso coração? Talvez agora a palavra está sendo dita e você está pensando aí um monte de coisa. Eu já estou vivendo isso há muito tempo. Eu estou fazendo assim não sei o quê. Eu já vivo isso há não sei o quê. E Deus conhece lá dentro do seu íntimo. Sabe qual é o problema? É porque as pessoas muitas vezes estão dentro da casa. Deus está operando milagre, mas ele está sendo mais fariseu do que um discípulo. Ele não consegue ver o milagre. Ele só consegue ver o problema. E ainda questiona como Deus é capaz de fazer. E aí Jesus vira e diz, que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda? Ou dizer que estão perdoados os teus pecados? Para mim, nenhum dos dois é fácil. Porque eu não tenho poder para isso. Mas Jesus estava dizendo, o que você colocar para que eu possa fazer, se você crer, o meu nome vai ser glorificado. Ei, para Deus não tem causa perdida. Para Deus tem causa que o nome dele vai ser glorificado. Para Deus tem causa que o nome dele vai ser bendito. A muralha tinha 8 metros de largura e 32 de comprimento. Ei, deixa eu te falar, não importa o tamanho da sua muralha, o que importa é o tamanho do seu Deus. Eu quero saber, você acredita no tamanho do seu Deus? Você acredita no que Deus tem para fazer sobre a tua vida? Então nós precisamos aprender a vencer os desafios da vida. Porque é fácil falar sobre conquista, mas muitas vezes a gente ouve a profecia. Quantas pessoas aqui, eu sei que você está aqui essa noite, você que está em casa nos assistindo. Ei querido, sabe por que nós estamos de pé? E sabe por que nós estamos aqui na igreja? Porque nós temos promessas.
Nós estamos debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa. Quem está debaixo de uma promessa aqui? Quem está debaixo de uma promessa? Você tem promessa de Deus? Tem promessa de Deus? Sim ou não? Eu fico vendo ali o gaúcho que tem a sua hamburgueria. Imagina, estava tudo reformadinha lá, toda prontinha, bacana. Pum, veio um fogo, consumiu tudo. Ele nunca tinha deixado a hamburgueria dele daquele jeito. Primeira vez que ele inaugura, quando ele estava olhando, dizendo assim: agora eu vou chegar num tempo de descanso. Vem um fogo e queima tudo. Irmão, tem hora que você olha lá para dentro de você e você fala: o quê? Dá vontade de desistir, gente. Tem hora que a gente olha e fala assim: meu Deus, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou padecendo essa situação? Por que é comigo? Por que eu estou enfrentando essa luta? Se estava tudo quieto aqui, eu fiz tudo do melhor. Eu coloquei minha mão, tentei ser a melhor mulher, ser o melhor marido, ser a melhor forma. Eu coloquei aqui, eu investi, eu fiz. Querido, se você soubesse tudo e não dependesse de Deus, você já era Deus. Mas Deus precisa entrar na situação para mostrar, mesmo você sendo rei, tendo um trono, tem um que está acima de todos os tronos. Ele se chama Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem hora que as coisas vão fugir do nosso controle. Tem hora que não vai ser do seu jeito. E Ele vai dizer para mim e para você: ei, você precisa entender que quem está no trono sou eu. Quem reina na tua vida sou eu. Ela pode ter fugido das suas mãos, mas não fugiu da minha. Ele vai dizer: você pode dizer que o homem te deu um diagnóstico, você pode estar vivendo uma luta terrível, mas eu vim para dizer para você: eu viro o transtorno em vitória sobre a tua vida, para que o meu nome seja glorificado. Muitos de nós, a começar de mim, não era nem para estar vivo. Não era nem para estar vivo, porque tem situações que já tinham sido determinadas, e o diabo diz: vou acabar com essa família, vou acabar com esse rapaz, vou acabar com esse homem, vou acabar com essa mulher. E você muitas vezes não entende que essa luta que está dentro de você, esse vulcão que está aí dentro em erupção, e você está achando que é você que vai resolver, e veio uma palavra, está tudo dando errado. Deus está dizendo: ei, aquieta o teu coração. Tu tem parede, tu tem oração, mas tu tem um Deus que responde o teu milagre. O problema é que a gente não procura o mesmo caminho que o rei Ezequias. Nós queremos procurar homens, nós queremos depender de homens, nós queremos depender de coisas, e nós não nos voltamos para o Senhor. Você tem um grande desafio, uma grande muralha. Então eu convido você a aprender com o rei Ezequias, a vencer desafios, para que você a cada dia enfrente os seus desafios crendo e sabendo quem está seguro na tua mão. Querido, no dia que eu aceitei a Cristo, eu fiz algo. Eu entreguei a minha vida para Ele. E se eu entreguei para Ele, eu tenho confiança que quem conduz a minha vida é Ele. Então, vem a luta que vier, a tempestade que vier, a dificuldade que vier, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. O Senhor é conosco. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Tem hora que só sobrou o caquinho, irmão. Nós estamos igual o Jó, leproso, enfermo, com um caquinho se coçando, mas lá dentro está dizendo: ainda tem esperança para você. Ainda tem resposta de Deus para a tua vida. Aqui fora está dizendo é negativo, lá dentro está dizendo vai ver milagre, vai ter resposta, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O negócio é que se você quisesse ver somente com as suas mãos a muralha cair, você não iria conseguir jamais derrubar 8 metros de largura de pedra. Mas na mão de Deus, isso não é nada diante do que Deus irá fazer na sua vida. Então, primeira coisa, primeiro lugar, como Ezequias, eu e você precisamos fazer. O que Ezequias fez? Ele crê que a oração pode mudar as coisas. Sabe por que tem enfraquecido muita gente? Sabe por que muitas pessoas não estão conseguindo ver mais nada? Porque eles deixaram a essência, a oração. Gente, o que nos move é a oração.
O que nos faz enxergar é a oração. Nós não somos bons, quem é bom é Deus. Mas o rei Ezequias acreditava no poder da oração. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ei, quando você recebe uma notícia ruim, você perde a cabeça. Aprenda isso. O rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou. O que você faz quando a notícia ruim chega? O que você faz quando a notícia ruim bate na tua porta? O que você faz quando o homem diz não para você? O que você faz quando as circunstâncias não estão ao seu favor e os ventos são contrários? Será que você vai fazer como os discípulos? Jesus disse, entra no barco e possamos passar para o outro lado, vamos atravessar. O engraçado é que Jesus dá a ordem de passar, mas não dá a garantia de enfrentar ventos a favor. A ordem de Deus é que nós precisamos ouvir, e só vamos ouvir o que Deus tem quando você ora. Ao virar o rosto para a parede e orar, Ezequias estava deixando claro que ele não esperava nada dos homens. Quem espera somente do Senhor, porque acredita que a oração pode mudar as coisas. Virar para a parede significa deixar de buscar a ajuda dos homens para buscar a ajuda de Deus. A sua oração move os céus. A rainha da Inglaterra disse que ela tem mais medo de um crente ajoelhado do que um exército armado. Você precisa entender que a sua oração, ela move os céus. A sua oração quebra qualquer situação. Pastor, mas o senhor não está no meu lugar. Eu não estou no seu lugar, porque se eu tivesse eu estava orando. Porque eu já enfrento luta também. Tem hora que a luta vem que a gente não quer ajoelhar. Nós somos tão difíceis que tem hora que a luta vem e a gente fica cambaleando, dizendo, mas eu já estou aqui, eu estou enfrentando isso. Deus está dizendo, se humilha, porque quando você põe a cara no pó, eu ainda vou trazer esperança para a tua vida. E é na oração que isso gera o nosso milagre. Primeira coisa que o rei Ezequias fez, o que ele fez? O que ele fez? Orou. Ei, crente, volta para o lugar de intimidade que você tem gerado em Deus. Volta a ser aquele crente que tira 5, 10, 15 minutos todos os dias e que você ore, porque você vai ter certeza que essa situação da sua vida irá mudar. Eu tenho certeza que Deus está virando a chave da vida de pessoas aqui que pararam de orar, pessoas que pararam de buscar a Deus, pessoas que deixaram de falar com Ele. Não, mas eu estou indo na igreja. Não é só vir na igreja, é você buscar a Deus, porque quando você ora, Deus movimenta os céus ao seu favor. E eu quero declarar, enquanto você está aqui e já está falando com Deus e já está dizendo, Pai, me perdoa, porque o Senhor está falando comigo, eu deixei de orar como devia, eu deixei de buscar como devia, me perdoa, Senhor, eu preciso voltar hoje a orar. Eu já quero dizer, Deus já vai movimentar os céus ao teu favor hoje. Quem sabe agora, nesse momento, Deus já está levantando alguém para dizer para você, ei, estou virando esse cativeiro, estou mudando essa história, vai haver rebuliço e o meu nome vai ser glorificado. Você precisa entender isso. Em segundo lugar, aprenda com o seguinte com o rei Ezequias, para vencer desafios, uma vida sincera diante de Deus é um bom argumento. Nós temos que ter uma vida sincera. Querido, lemos no verso 3, que o primeiro argumento que o rei lançou na mão da sua vida em oração foi dizendo, lembra-te, Senhor, que eu tenho servido ao Senhor com fidelidade. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos cobrar de Deus, mas não estamos fazendo o que deveria. Nós queremos estar na balança de Deus. Quem lembra aqui lá do interior, ou aquelas feiras do interior, que botava do lado o peso e do outro lado o produto. E aí tinha que equilibrar, porque se aqui tinha 1 quilo, aqui também tinha que ter 1 quilo para ficar no meio. Sim ou não? Vocês lembram dessa balança? Só que quando chega na balança de Deus, o que você está fazendo é um peso e o que Deus está fazendo é outro. Mas você quer exigir de Deus equilíbrio. E aí é onde você olha e fala, eu não estou dentro da fidelidade que Deus quer para mim.
E você precisa entender que para estar dentro da fidelidade, daquilo que você precisa cobrar, ou você precisa falar com Deus, você também tem que estar no mesmo nível, para que justamente, essa oração aconteça. Essa oração precisa acontecer, mas eu preciso oferecer para Deus uma vida de fidelidade, uma vida de vencer o meu eu, de vencer a minha carne, os meus desejos, e servir a Deus com gratidão. Tem coisas que estão acontecendo na nossa vida, que Deus está permitindo. Ei, não é diabo não, para de colocar diabo no meio, que diabo muitas vezes, o diabo está dizendo, eu não estou culpado de nada. Tem gente que está dizendo, é o diabo, e Deus está dizendo, que diabo? É você que não está sendo fiel ao nível de receber o seu milagre, porque eu preciso botar algo na sua vida para ver se te persegue. Para ver se você entende que para você estar no meu nível, eu preciso fazer algo na tua vida para te incomodar. Você já viu que tem hora que a gente pega enfermidade que não tem médico nenhum que descobre? Você já viu que tem porta que se fecha, que não tem ninguém que abre? Você já viu que tem coisa na nossa vida que acontece que a gente fica se questionando, por que a gente não sai daquele lugar? Porque muitas vezes a gente não está vivendo uma vida de fidelidade a Deus como deveria, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E eu preciso hoje entender com você, que Ezequias estava dizendo a Deus, Senhor, eu sempre lhe fui fiel. Lembra? Quando você é fiel a Deus, você tem como falar na oração e pedir para Deus que Ele mude a história. Quem sabe hoje você vai trazer algo para Deus e dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado em retidão diante de Ti, então Senhor, muda essa história, muda a história lá em casa, muda a história na minha família, muda a história da minha saúde, muda a minha história financeira, muda a minha história sentimental, muda essa história, Pai, porque eu tenho andado diante de Ti e eu vou ser mais fiel ainda, porque eu andando diante de Ti, Senhor, não tem muralha que vai ficar de pé. Gente, esse povo do Egito, quando eles saíram de lá, eles construíram uma caminhada terrível, ao ponto de enfrentar todos aqueles obstáculos, e Deus responder eles em tudo. Você acha que Deus vai falhar com você? Você acha que Deus vai falhar comigo e com você? Deus é um Deus de resposta. Ao mesmo tempo que Deus está permitindo você ir, Ele já está indo adiante de você. Porque quando Ele está indo adiante de você, não tem porta que vai ficar fechada. Não tem enfermidade que vai ficar no teu corpo. Não tem ordem humana ou alguém que se levantou e disse, está acabado, ei, é o fim, ei, não tem palavra de homem que vai ficar. Toda palavra que se levantar contra ti em juízo, Deus a condenará. Você precisa entender que quem está contigo é o Senhor. Pastor, mas o homem, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Ei, você crê em fulano ou você crê no que a palavra de Deus diz? Porque a palavra de Deus ao teu favor é muito maior. Veja o que a Bíblia vai dizer no Salmo 31, verso 19. Como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem. A bondade de Deus diz isto. O Salmo está reservado para que justamente quem respeita e obedece a Deus. Se você respeita e obedece a Deus, não tem muralha que vai ficar na tua frente. Não tem obstáculo que vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Olha o que o profeta Isaías escreveu isto, que foi a respeito e repetido por Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, o teu olho ainda não conseguiu enxergar, os teus ouvidos ainda não conseguiram ouvir o que tem reservado para a tua vida. Você está olhando e está dizendo, eu estou vendo a muralha. Deus está vendo do outro lado. Eu já estou vendo a terra prometida e o meu nome sendo glorificado. Você ainda vai ver e vai testemunhar da fidelidade do Senhor sobre a tua vida. Em terceiro lugar, para vencer seu desafio, é preciso aprender isso com o rei Ezequias. Uma vida de obediência a Deus e outra de um grande argumento. Porque quando você tem uma vida de obediência, Deus sempre vai te dar a estratégia certa de como você vencer. Nós lemos no verso 3: tenho feito o que tu aprovas, e como tu tens visto. Já imaginou o segundo motivo em que o rei Ezequias justamente apresenta para como convencer a Deus?
é esse: eu fiz o que aprova ao Senhor, o que o Senhor aprova, e o que eu quero é buscar aquilo que o Senhor aprova, é aquilo que agrada ao Senhor. Fiz o que era reto aos teus olhos, fiz o máximo para obedecer ao Senhor. Isto quer dizer que este homem, Ezequias, ele obedeceu e ele andava em orientação de Deus. Por isso que nós não podemos achar que nós somos capazes. Pastor, o senhor não está entendendo, pastor. Eu tenho 30 anos de crente, e eu com isso. Pastor, eu tenho uns 5 anos de crente, e assim. Irmão, nossa ficha de membro, de tempo de conversão, não garante a nossa entrada no céu. Tem irmão que está se convertendo hoje, e pode ser mais fiel do que muitos que estão na igreja. Que desculpe, eu preciso te alertar. A nossa vida é diária, é uma vida diária. Caminhamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor, a Deus. Eu e você precisamos caminhar e prosseguir nesse caminho. Pastor, eu sou filho de crente. Tem uns que dizem: pastor, eu já nasci no berço evangélico. Eu nunca vi um berço chegando na igreja. Pai do Senhor, irmãos, glória, glória ao Senhor, aleluia. Quem é você? O berço que o irmão crente nasceu. Você conhece algum berço crente? Não, irmão. Filho de peixe não é peixinho, não. Ah, pastor, não é peixe, não. É peixe lá na lagoa. Filho de crente, irmão, não quer dizer que é crente, não. Seu pai pode ser crente, sua mãe pode ser crente, mas quem deve ser crente também é eu e você. Nós devemos ser crente ao ponto que nós possamos mostrar para o Senhor que nós temos uma vida de intimidade com Deus. Porque é o que eu ensino para os meus filhos, né? Muitas vezes os meus filhos: pai, mas o senhor não ora? Eu oro. Pai, o senhor não busca? Eu busco, mas eu busco para mim. A salvação é individual. Sim ou não? Não, mas o senhor não está entendendo. Minha mãe sobe monte, meu pai sobe monte. Mas sobe? Ele sobe, mas quem vai para o céu é ele. É por isso que tem gente que diz: pastor, é pela fé. Estou comprando pela fé. Também tu vai pagar pela fé. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou comprando porque eu sou filho do rei. É filho do rei e é o filho do rei que vai pagar, não é o rei, não. Então tem coisas que a gente precisa aprender na caminhada cristã, que nossa vida ela tem que ser uma vida de obediência. E quando eu estou falando com você para vencer as muralhas, uma vida de obediência a Deus é um grande argumento de você poder falar: Senhor, o Senhor sabe, a sua obediência vai atrair de Deus para a sua vida as bênçãos que Ele tem para você. Salmo 128 vai dizer o que, irmão? Bem-aventurado o homem que anda e teme ao Senhor, feliz será e tudo te irá bem. Ou seja, feliz é o homem que obedece a Deus. Se ele está obedecendo a Deus, vai ter milagre para a tua vida. Não tem muralha que vai ficar na sua frente. É isso que eu preciso entender. E quando eu entendo isso, muitas vezes nós vivemos segundo o que é bom aos nossos olhos, mas a favor de Deus vem sobre o que justamente é reto diante dele. Se você faz o que Deus aprova, você está ajudando a Deus a derrubar as muralhas que vão traçar o teu caminho. Eu e você precisamos entender. Depois de ver e ler isso, eu vou obedecer e vou entender que a Bíblia vai me ensinar. Os homens de Deus só venceram, não é porque eles eram bons. Sansão, irmão, quando nasceu, ele já nasceu ungido. É ou não é? Sim ou não? Mas se perdeu no caminho. Você reparou que Sansão se perdeu no caminho? Não é porque nasceu ungido, está garantido o milagre. Ele obedeceu a Deus? Ele fez o que Deus queria? Uma mulher foi capaz de derrubá-lo. Muitas vezes a gente não olha. Não é dinossauro que muitas vezes vai aparecer para tentar atrapalhar o nosso caminho. É um ratinho. É um camundongo. Que se entrar lá nas nossas compras faz um estrago. Quem já teve rato aqui na sua casa sabe o que eu estou falando. O camundongo entra que você nem vê, não sabe nem por onde ele passou. Mas quando ele entra lá na despensa, ele faz um arraso. Quando você vai olhar, você vê e perdeu um monte de coisa. Não precisa você achar um daquele que é quase do tamanho de um gato. Aquele ali é fácil de achar. Agora os que fazem o estrago na nossa vida são coisinhas pequenas, que muitas vezes a gente não observa. E começa assim, ó. Não, hoje eu não vou orar não. Eu lembro do irmão que contou domingo passado lá na classe Boas Novas.
boas-vindas lá, ele falando: pastor, eu estava em casa, precisei sair, acordei um pouco atrasado, e aí na hora que eu levantei, não fiz o meu devocional. Cheguei lá na loja, tive que abrir a loja para ir para a academia. No que eu fui abrir a loja, que eu fui para a academia, um trevoso atravessou meu caminho. E aí eu falei: não vou deixar esse cara passar não. Aí o cara queria cortar ele queria cortar o cara, e começou. Daqui a pouco os dois estavam discutindo. A gente pensa que as coisas não acontecem, mas as coisas vêm para justamente atrapalhar. O mandamento, irmão, é ser obediente. Eu e você precisamos obedecer a ponto de entender que quem está fazendo é Deus. Nós só vencemos porque somos obedientes. É na obediência que o nome do Senhor é glorificado. Finalmente, com o rei Ezequias, você também precisa fazer isso. Buscar a Deus com intensidade e se expor diante dele. No verso 3, termina dizendo que Ezequias chorou muito. Embora fosse um rei, Ezequias não segurou suas lágrimas e nem deixou de se humilhar. Por isso que aqui no verso 5, Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele novamente: volta lá e diga para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida. Querido, o que quer dizer isso? Deus pode hoje mudar toda a história daquilo que você tem passado, com uma única palavra, com algo que você está entendendo aqui hoje. Deus está dizendo: ei, tudo aquilo que você vivenciou esses anos todos, eu posso virar hoje a tua história, mudar a tua história e mostrar que eu sou o Senhor da tua vida. Por causa do teu choro, por causa da tua humilhação. Não é o teu choro de remorso, não. Tem que ser choro de arrependimento. Tem que ser choro onde a gente possa dizer: Senhor, me perdoa, eu não estou conseguindo enfrentar essa muralha. Senhor, essa muralha parece ser maior do que eu, mas foi o Senhor que disse que entregou nas minhas mãos esta chave. Senhor, esta enfermidade parece ser grande, mas maior do que o médico, e do resultado do médico é a tua palavra ao meu favor. Senhor, a crise chegou, a porta se fechou, a idade chegou, talvez eu não estou conseguindo o emprego que eu queria, talvez eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está querendo fazer, mas Senhor, eu vivo debaixo de uma promessa. Eu sei quem me falou, eu sei quem me levantou, eu sei quem disse para mim que eu deveria continuar caminhando, e eu estou me esforçando. Senhor, eu venho aqui, eu vou virar o meu rosto para a parede, eu quero me humilhar, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo ao meu favor. Senhor, os meus filhos, a minha casa, é do Senhor. O Senhor disse que eu não iria morrer antes de ver os meus filhos na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Senhor, se está perdido, começa a salvar um a um. Senhor, aonde estiver enfrentando uma luta, adversidade, hoje é dia de resgate, Pai. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia do Senhor lançar por terra esse problema. Os homens disseram algo, mas eu creio é no milagre que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, a palavra do homem pode ser uma, mas a palavra de Deus é muito maior, e eu acredito no que o Senhor tem para a minha vida, porque o que o Senhor tem para a minha vida, eu vivo uma vida de propósito. Você tem uma vida de propósito? Você vive propósito com o Senhor? Você entende que é o Senhor que é sobre a sua vida? Você entende que é Deus que está falando e fazendo algo ao teu favor? Então você precisa acreditar. Quer vencer os desafios da vida? Quer vencer muralhas? Quer lançar diante de Deus? Seja natural diante de Deus. Para de vestir uma roupagem. Muitas vezes a gente vem para a igreja e fica mostrando para todo mundo que está tudo bem. Não está tudo bem que nada não, irmão. Tem hora que a gente tem que chegar e mostrar a nossa fragilidade, sim. Para de você ficar achando que está tudo legal. Você precisa entender. A gente precisa chorar, sim. A gente precisa se derramar na presença de Deus. Não é você dizer para o teu inimigo: estou vencido, não. Não é isso, não. É você ser humilde e dizer: Senhor, estou passando por isso, não estou conseguindo passar essa etapa, eu não consegui passar o Jordão, eu não consegui passar essa muralha, mas o Senhor falou comigo. O Senhor fez promessa para a minha vida, e eu estou debaixo dessa promessa, e eu não vou recuar, Pai. O inferno precisa saber hoje que quem é maior é o Senhor, quem é poderoso é o Senhor, e eu não vou entregar os pontos, eu não vou duvidar. Eu sei, Pai, eu vou cantar o hino da vitória. Não tem muralha que vai ficar de pé na minha frente. Senhor, eu
eu me achego diante de Ti nesta quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, Pai. Assim como aquele homem em sinceridade se colocou diante de Ti, eu só preciso de uma palavra Tua hoje, Pai. O Senhor sabe que nós temos andado em sinceridade diante de Ti, Pai. Eu não estou aqui para botar o Senhor na parede, eu não estou aqui para dar ordem para o Senhor, não, Pai. Eu estou aqui para dizer, Pai, que eu dependo de um Deus que é Deus de milagre. Se o Senhor visitou a Lázaro, Pai, que tinha 4 dias que estava morto, o Senhor pode ressuscitar os meus sonhos hoje, Pai, que precisa hoje acontecer sobre a minha vida. Pai, o Senhor pode ir ao encontro daquela situação hoje, mudar essa história. Eu sei, Pai, que existem coisas que já estão geradas, só precisa ser atraídas para mim hoje, Pai. Tem coisa, o meu milagre já está pronto, ele não vai ficar pronto. Senhor, hoje, assim como o Senhor engoliu aquela muralha, Pai, o Senhor não explodiu ela, porque se o Senhor tivesse feito uma explosão com aquela muralha, quem estava dentro de Jericó teria morrido, quem estava fora teria morrido. E o Senhor, quando engole os nossos problemas vão desaparecer, aonde vidas vão testemunhar da Tua fidelidade. Senhor, eu quero pedir hoje, vai haver uma implosão hoje. Vai haver uma implosão, Senhor. Implodir, Senhor, é justamente engolir situações que estão impedindo com que eu avance, com que eu enxergue, com que eu veja, com que eu caminhe, Senhor. Assim como o Senhor deu uma palavra de morte para Ezequias, aquele rei dizendo que ele iria morrer, mas o Senhor levantou um homem de Deus dizendo, volta lá e diga que ele vai viver. Pai, eu quero viver para contemplar o que o Senhor tem para fazer na minha vida, na minha história. Essa enfermidade não é nada diante do que o Senhor vai fazer. Pai, esse dinheiro, quem tem é dono do ouro e da prata, é o Senhor. O Senhor pode mandar a resposta hoje. Senhor, essa dívida não é nada diante do que o Senhor tem para fazer. Esse homem não é maior do que o Senhor. Quem é dono do homem, quem é dono do casamento, quem é dono da nossa vida, quem é dono da medicina é o Senhor. O Senhor pode reverter hoje tudo. Pai, aquilo que estava prendendo esse homem, essa mulher, aquilo que estava declarando para aquele homem, para aquela mulher que ele estava escravo, Pai, hoje as correntes podem cair, Pai. Assim como Paulo e Silas estava naquela prisão, e naquela prisão o Senhor deu uma ordem, ei, Pai, as muralhas meu Deus, ali os grilhões foram quebrados, as portas se abriram. Hoje é noite que as portas vão se abrir nesse lugar, vão se abrir na nossa vida, vão se abrir no nosso casamento, vão se abrir na nossa saúde, vão se abrir na nossa vida financeira. Senhor, hoje é noite em que nós vamos cantar o hino da vitória. Se alguma palavra negativa chegou, Pai, eu entendo que o Senhor vai virar a chave hoje. Alabai andei cavachuri andei cai, debanai andei que assai. Injeta fé nessa mulher, Pai. Injeta fé nesse homem, esse homem que está agitado, nervoso, essa mulher, Pai, que tem que ficar desesperada, não sabe o que vai fazer, Senhor. Essa pessoa que está dizendo, eu vou agir assim, eu vou agir assado, e Deus está dizendo, ei, calma, não é na tua força, não toma nenhuma atitude sua, não saia desse lugar enquanto eu não te der ordem. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Deus está dizendo, não saia de Jerusalém. Eu sou o Deus do teu sustento, eu sou o Deus que cuido de você, eu sou o Deus que vou à tua frente. Porque está desesperado, porque está desesperada, porque está achando que a coisa, só porque veio um vento, e você está dizendo, não, acabou. E Deus está dizendo, ei, eu estou soprando esse vento, para você entender que eu estou no meio desse vento, e o meu nome vai ser glorificado. Debanai ande que assubia, deribi que assim. Meu Deus,
O Senhor está botando fogo nos teus pés aí. O Senhor está botando fogo nas tuas mãos. Você não vai sair daqui mais. Você não vai sair daqui mais olhando para as diversidades e achando que Deus te deixou. Não, você vai ver que os teus passos são guiados pelo Senhor. A sua mão vai ser levantada. Não tem gigante que vai ficar na tua frente. Não tem muralha que vai ficar na tua frente. Ei, mulher, tu está pensando que eu não sou o teu pai? Eu não sou o Deus da tua resposta. Tu está dizendo, se eu tivesse um pai que fizesse isso por mim. Eu estou dizendo para você, eu sou o teu pai. Eu abro porta onde não tem porta. Eu vou adiante de você. Eu sou o Deus de resposta para a tua vida. Se eu tivesse alguém para me emprestar um dinheiro, Deus está dizendo, eu não vou te emprestar, eu vou te dar. Se eu tivesse um médico que fosse bom, Ele está dizendo, eu sou o médico dos médicos. Meu Deus, o que é esta enfermidade diante de mim? Eu sou o Deus que posso te operar aqui hoje. Eu vou adiante, ei. Olha aí o anjo com o bisturi. Ela vai, ande que assim. Eu posso abrir aí agora. Eu posso fazer esta cirurgia agora. Você talvez estava dizendo, não tem jeito. Deus está dizendo, eu sou a tua resposta. Ei, o médico vai dizer, ei, como é que aconteceu isso? O que aconteceu? Você vai dizer, ele me operou dia 8 de novembro de 2023. Ei, às 21 horas e 18 minutos, o meu Deus estava. Ai, lá vai, decabai, andecaba, subia, alabadaba. Show. Ei, talvez você estava dizendo assim, eu só estava precisando de uma porta. Deus está dizendo assim, eu estou enviando agora, um anjo agora, e a pessoa vai te ligar amanhã para dizer para você, vem trabalhar, e você vai dizer, quem me indicou? Alguém veio aqui e te indicou. Aí você vai dizer, quem? Não pergunte quem, saiba que foi o Senhor que foi na tua frente. Está acontecendo um milagre agora. Meu Deus. Veja minha mão nesta eternidade. Tu que achou alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Meu Deus. No que tu achei, igreja minha, estou no controle de todas as coisas. Aquieta o teu coração. No que afastue a cheva, aguente um pouco mais. Amiguinhos, e a cheio é do meu tempo. E eu quero lhe dizer, igreja, no que tochou e alas, o meu tempo está chegando. Eu creio. Se ela basura e ela vai estar, eu derrubo muralhas. Nesta noite, muralhas espirituais, muralhas de doenças, muralhas financeiras. Seguinte, ouvi a chama, hoje caiu por terra. Hoje desceu. Segure a voz do que amarrar. Acaba o teu coração. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Meu Deus. Eu creio. Eu quero encerrar com duas frases. O que a tua fé não alcança, a tua obediência vai alcançar. Tem hora que falta fé,
Mas só por você ser obediente, fazer o que Deus quer, Deus vai dizer para você: eu estou mudando a história hoje. Porque talvez você vai dizer assim: pastor, mas eu tenho tentado, eu tenho estudado Deus. Querido, Deus não se estuda, Deus se experimenta. Guarde isso. Deus não se estuda. Você pode ir para a palavra, você vai achar lindo, é gostoso, irmão, quando a gente busca ali. Tem hora que eu não sei você, mas quem prega sabe o que eu estou falando. Tem hora que a gente lê, olha e fala: esse texto é lindo, que maravilha, é isso aqui. Aí quando chega aqui, Deus diz: não, não é nada disso. Porque Deus a gente não se estuda, a gente se experimenta. Você só pode falar daquilo que você vai experimentar. É algo que é gerado entre você e Deus. É você olhar para a muralha olhar para você e falar assim: não tem jeito para você passar aqui, está cerrado, ninguém entra e ninguém sai. Mas só que você tem a confiança que quem falou contigo foi Deus, e disse: eu já entreguei nas suas mãos a chave da cidade, o rei e os seus valentes. Ei, você sabe por que eu estou com a mão assim? Porque a chave do meu milagre está aqui, ó. Faz assim com as suas mãos. Segura aí. Qual é a muralha hoje que você vai ter que passar por ela? Qual é a adversidade que você vai passar por ela hoje? Há coisas aqui, há situações aqui, que há pessoas que estão olhando dizendo: eu não tenho condições. Você não tem, lógico, eu também não tenho. Sabe por que a gente está aqui? Porque nós acreditamos numa promessa que tem sobre a nossa vida. Pastor, mas humanamente, esquece humanamente, irmão. Só vai entender as coisas do Espírito quem é espiritual. Se você tentar discernir humanamente, você vai ficar tentando. Como é que é? 8 metros de largura, 32 de comprimento. Como é que derruba isso? Será que se eu arrumar o quê? Um tanque de guerra? Nem com tanque de guerra, meu irmão. Agora, com a força do poder da obediência, um segredo da humilhação, até a sentença de morte é mudada. Talvez o inimigo já tinha dito para você: é o fim. Deus está dizendo assim: está preparado para viver um novo? Está preparado para começar a dar testemunho? Talvez eu estou aqui falando com pessoas que estavam chegando aqui igual aquela viúva de Naim, já estava com o caixão na mão e indo pronto para sepultar, e estava só chorando, e Deus está dizendo assim: está preparado para voltar para casa com o menino, com a vitória no colo? Não, eu cheguei aqui hoje, pastor, mas o senhor não está entendendo a palavra que tem para mim. E a palavra que eu tenho para você hoje aqui é vida. A palavra que eu tenho para você hoje aqui: não tem muralha que possa ser larga, 8, 18, 16 largura. Eu sei dizer para você uma coisa: eu tenho um Deus que é poderoso e é fiel. Se for problema de vida, Ele traz a vida até o morto, que já tinha 4 dias. Eu fico imaginando Lázaro, gente. Lázaro, que já deveria estar lá no seio de Abraão, juntamente com os irmãos da Abraão, Isaac e Jacó. E aí o homem já estava lá, o corpinho dele já estava lá comidinho de bicho. 4 dias já estava cheirando mal, não é não, irmão? Sim ou não? Quem conhece bem aí, o corpo já estava lá. Mas Jesus chega lá e diz assim: ó, tira a pedra. Quem tirou a pedra? Foi Jesus? Não, e é assim, ó, a pedra é numa ribanceira, tá? A pedra rolava e ela descia, e quando ela fechava o sepulcro, ela descia numa rampa de descida. Então, para tirar a pedra subindo, imagina que delícia. Empurrar um carro na subida não é fácil? Empurrar na descida é fácil, é ou não é? Mas na subida, e Deus virou para as 2 irmãs e disse: tirai a pedra. Quando remover a pedra, Jesus chegou na porta do sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. O corpinho todo comido de bicho, e Lázaro lá com Abraão, Isaac e Jacó. Eu acredito que aquele homem de Deus deve ter dito: meu amigo, Jesus está me chamando. Dá licença, porque eu preciso voltar para cumprir um propósito. Eu não sei o que Deus vai chamar para fora. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Já tem bicho. Até os bichos vai ter que morrer tudo.
Ei, se alguém jogou areia nos teus sonhos, se alguém colocou bicho nos teus sonhos, se alguém tentou atrapalhar o que Deus teve na tua vida, eu quero lhe dizer, Deus está chamando o teu milagre. E o teu milagre tem nome hoje. O teu milagre tem nome hoje. O teu milagre tem nome hoje. O teu milagre tem nome. Ele vai chamar o teu milagre pelo nome. Eu não sei se você já está entendendo e você já está declarando. Talvez hoje é aquela porta que você está falando, é lá no concurso público, lá naquela cadeira. Deus está dizendo assim: ei, você não tem condições, mas eu vou te colocar lá. Eu estou chamando o teu milagre à existência hoje. Eu estou trazendo à existência o teu milagre hoje. Ei, talvez você está dizendo, é alguém que estava preso, alguém que estava amarrado. Ei, pastor, estava escravizado pelo inferno. Deus está dizendo, hoje não tem cadeia que vai prender ninguém que estava lá no passado. Ei, que estava preso na bebida, na droga. Eu não sei onde está preso, mas Deus está dizendo, eu estou chamando o milagre hoje para a existência. E quando o milagre chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você precisa entender que essa muralha vai cair.